História de quando meu irmão e o meu padrasto abusaram de mim durante anos e ninguém nunca acreditou em mim. Eu tinha 6 anos quando a minha mãe se divorciou do meu pai. E depois de um tempo a minha mãe acabou conhecendo um cara no bar e depois de 6 dias eles decidiram morar juntos. E com isso foi eu e meus 2 irmãos morar com eles no interior. O meu padrasto sempre me tratava muito bem. Ele sempre me tirava dos castigos, me dava boneca, essas coisas. E eu era inocente, criança e boba, né? Só que eu fui crescendo e ele começou a querer mandar em mim, no que eu vestia e até na relação que eu tinha com meu pai. Eu sempre via ele pelos cantos cochichando as coisas com meu irmão mais velho. Até que um dia o meu irmão mais velho me forçou a fazer aquilo com ele. Até que com 2 meses depois do que ele fez comigo, ele acabou morrendo. E aí foi aí que o meu padrasto começou a fazer o mesmo comigo. Foram cerca de 8 meses até que eu contei pra minha mãe. Só que ela... Parte 2, lembrando que a história não é minha. Parte 2 da história de quando meu irmão e o meu padrasto abusaram de mim durante anos e ninguém nunca acreditou em mim. Continuando. Depois de 8 meses que isso estava acontecendo, eu criei coragem e contei para minha mãe. Só que em hipótese nenhuma ela acreditou em mim. Ela ainda mudou de cidade e me deixou morando como professora. Só que o meu padrasto continuava me cercando e me ligando anonimamente. E quando a minha mãe decidiu voltar, ela e meu padrasto voltaram. E como eu ainda era menor de idade, eu voltei a morar com ela. E no dia seguinte ele tentou me matar e bateu muito na minha mãe. Ele me torturou por um tempo até que eu consegui denunciar ele. Mas, como sempre, a minha mãe se revoltou comigo e disse que era tudo mentira pros policiais. Até que no outro dia meu padrasto me bateu muito e eu decidi fugir de casa. E vim morar com meu irmão na outra cidade e tentar mudar a minha vida. Tenho várias histórias pra contar sobre as vezes que os meus pais tiraram meu celular, só que eu tenho uma incrível pra contar pra vocês. Tudo começou quando eu tava no 6º ano. E vamos lembrar as músicas que estavam bombando no meu 6º ano. Ô, Xanaína! 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 E eu tinha 10 pra 11 anos de idade e as músicas são bem pesadas. Nunca fui escutar funk, só que aí comecei a escutar MC Lan e virei revoltada. Comecei a tirar foto mandando dedo do meio, mandava uns palavrão do nada pras pessoas. Eu via todo mundo na minha escola cantando essas músicas, eu achava o máximo. Sabe aqueles ônibus que você faz uma festa dentro do ônibus e ele fica rodando na cidade? Eu fui numa festa dessa de um amigo meu e gravei vários vídeos cantando muita música pesada. Passou um tempo, meu pai pegou o meu celular. Só que ele não pegou meu celular pra poder olhar ele pegou pra poder colocar pra carregar pra mim. Só que aconteceu que ele resolveu olhar meu celular. No dia seguinte ele não me devolveu meu celular. Cheguei da escola e ele falou que a gente ia pra casa da minha mãe conversar. Parte 2. Um fato que eu esqueci de falar na primeira parte. Assim que eu cheguei da minha escola, meu pai começou a me perguntar qual era o meu estilo musical favorito. E não passou pela minha cabeça que ele tava me perguntando isso porque ele sabia que eu tava escutando funk. Mas enfim, aí ele chegou, né, de noite e falou que a gente ia pra casa da minha mãe. Meus pais são divorciados e eles nunca se encontram. Então eu sabia que era uma coisa muito séria. No fundo eu sabia sim que envolvia meu celular porque eu não tinha pegado nele, gente. Entramos no carro. Do carro até a casa da minha mãe, eu não falei um A. Eu não abri a boca. Eu fiquei com medo de respirar. Eu sabia que eu tinha feito merda e eu não queria deixar ele mais decepcionado ainda. Chegando na casa da minha mãe, ele começou a me mostrar vídeo de pastor tirando demônio do corpo das pessoas. Ah, pronto, meu pai, acho que eu tô com demônio no corpo. Minha mãe tava calmíssima. E meu pai tava, lá, mostrando um monte de coisa. Depois ele só pegou o meu celular do bolso assim e falou, isso daqui. Gente... Aí foi mostrando vídeo, foi mostrando áudio, foi mostrando foto. Não tinha nada de nudes, tá? Só ia mostrando dedo do meio, coisa assim. Fiquei 1 ano e meio sem celular, meu pai não deixava eu fazer quase nada. E eles meio que perderam a confiança em mim. Só pra avisar que eu mudei meu estilo musical e também a minha personalidade. Eu era filha única e a minha vida era simplesmente perfeita. Eu e os meus pais, a gente era feliz demais. Eu lembro tanto de momentos da gente juntos assim, rindo, brincando, vendo filme em família, saindo. A gente gostava muito de passear junto. Só que quando eu completei os meus 10 anos, de uma hora para outra, os dois começaram a brigar demais. Era briga atrás de briga, até que resolveram se separar. Eu sofri muito, porque, como eu disse, a minha vida era maravilhosa. E também porque eu era muito apegada no meu pai e muito apegada na minha mãe. E eu fiquei meio confusa, meio dividida com quem que eu ia ficar. Na minha cabeça, eu achava assim que eu ia ter que escolher uma pessoa para eu ficar.
Poucos meses depois, a minha mãe surgiu com um namorado. E eu acho até que ela já estava com esse namorado antes, porque foi muito rápido, não deu tempo. E esse cara, esse namorado da minha mãe, ele fazia de tudo para poder me conquistar, porque ele sabia que eu era muito grudada com o meu pai. Ele me levava para passear, ele me comprava presente, ele me trazia lanche, fazia de tudo. Até que pouco a pouco eu fui começando a pegar confiança nele, eu fui começando a achar ele legal. E aí, quando a minha mãe percebeu que a nossa relação estava mais amigável, que a gente estava dando certo, ela decidiu levar ele para morar com a gente, contra a vontade do meu pai. O meu pai brigou, o meu pai falou que era muito cedo para ela colocar outro homem dentro da mesma casa que eu estava, mas ela não quis dar ouvidos e levou esse homem para morar com a gente. No começo, estava tudo normal, né? Nossa relação, como eu disse, estava até amigável, eu já achava ele legal, a gente brincava, eu já tinha intimidade de brincar com ele, de falar as coisas. Só que um dia, eu estava sentada na mesa tomando café da manhã e de repente ele me aparece só de cueca na cozinha. Eu levei um susto, porque nem meu pai nunca tinha feito aquilo, ficar andando só de cueca pela casa. E como ele viu que eu assustei, ele ficou tentando dar desculpa, falando assim que não sabia que eu estava em casa, que ele pensou que eu já tinha saído para poder ir para a escola. E eu tinha pouco mais de 11 anos, então eu acreditei nessa conversa dele. E como eu disse, eu também já confiava nele. Acabou que aquilo passou batido. Eu não toquei no assunto para minha mãe, porque eu não vi necessidade. Não toquei no assunto com ele mais, ele também não falou nada mais comigo e vida que segue. E aí, depois de vários dias que isso tinha acontecido, um dia eu fui dormir e assim que eu cochilei, eu tive a sensação como se alguém tivesse passando a mão na minha bunda. Sabe quando você não tem certeza se realmente aconteceu ou se foi só um sonho? Então, foi justamente essa sensação que eu tive. Só que no outro dia aconteceu a mesma coisa, e no outro, e no outro. E aí eu falei assim, não, peraí, ou isso realmente está acontecendo, ou eu enlouqueci de vez, né? E aí um dia eu fui deitar, falei assim, hoje eu vou fazer de tudo para eu não pegar no sono, porque eu quero ver o que tá acontecendo. Deitei, né, de bruço na cama, como eu tinha costume de dormir, e fiquei pingando de sono, mas aguentando. Até que teve uma hora, a porta do meu quarto abri bem devagarzinho assim para não fazer barulho, e eu fui, fechei meu olho e fiquei quietinha fingindo que estava dormindo. Nisso ela entrou, puxou a minha coberta com muito cuidado para não conseguir me acordar, e aí ele foi e pegou na minha bunda. Quando eu senti a mão dele assim de cheio na minha bunda, eu comecei a gritar, mãe, 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 gritava e gritava chamando a minha mãe, e ele assustou, sabe, acendeu a luz e falou assim, não é eu, não grita, né, nada disso que você tá pensando, eu só tava te cobrindo, para com isso, você vai assustar a sua mãe. Mas eu não calava, eu continuava gritando, continuava. E aí a minha mãe já chegou assustada no quarto, perguntando o que estava acontecendo, e eu falei na cara dele, falei assim, mãe, ele estava pegando na minha bunda, porque a minha mãe sempre me ensinou, a minha mãe sempre falou assim, minha filha, se algum dia acontecer alguma coisa que você achar suspeito, ou alguém te olhar de uma forma suspeita, ou tentar pegar em você, ou falar alguma coisa que você tá vendo que não é para sua idade, conta para mim, ou para algum adulto que você mais confia, né? Então eu fiz o que ela sempre me ensinou. E aí, quando eu contei pra minha mãe que ele estava pegando na minha bunda, a minha mãe olhou pra ele muito brava e falou assim, o que você acha que você tá fazendo com a minha filha? E ele falou assim, não, ela entendeu tudo errado. Eu acordei com os gritos dela e eu vim aqui no quarto justamente ver o que estava acontecendo, por que ela estava gritando. Provavelmente, ela só teve um pesadelo. Quando eu cheguei aqui, ela já estava acordada gritando. E aí, minha mãe ficou olhando pra mim, ficou olhando pra ele e falou assim, filha, vai dormir, você só teve um pesadelo, para de loucura e vai dormir. Eu pensei assim, eu não acredito que a minha mãe está fazendo isso comigo. Poxa, a minha mãe sempre me ensinou a ficar alerta, a gritar, a pedir ajuda com qualquer coisa suspeita. E quando isso realmente aconteceu, ela não fez nada e não acreditou em mim. Eu fiquei muito chateada com a minha mãe. Nisso ela me cobriu, apagou a luz e saiu do quarto. E quem diz de eu conseguir dormir, sabe? Aquilo ficava assim na minha cabeça. Eu com medo dele e ao mesmo tempo chateada com a minha mãe. E aí nisso eu passei a ficar despreta, passei a não brincar tanto com ele mais, porque eu peguei um ranço, peguei medo, e ficar despreita também, porque a porta do meu quarto não trancava. Então eu pensei assim, vai ser só eu e Deus para poder me proteger desse cara nojento, porque a minha mãe não acreditou, ela não vai fazer nada e provavelmente ele vai tentar fazer alguma coisa de novo. E aí nisso eu não dormia mais, eu passei só vários dias sem dormir. Quando eu já estava cansada, que eu não aguentava mais, eu cheguei a armar, assim, tipo uma armadilha na porta do meu quarto, porque eu pensava assim, se eu cochilar e ele tentar entrar, vai fazer barulho e eu acordo a tempo, né?
E aí o tempo foi passando e nada dele tentar fazer nada de novo, foi passando, até que eu fui, assim, não pegando confiança nele, mas pegando confiança na situação. Porque como já tinha passado muito tempo, eu pensei assim, ele não vai fazer nada. Provavelmente ele ficou com muito medo, né? Porque eu gritei, porque ele viu que a minha mãe ficou brava. E aí eu folguei e relaxei, fiquei tranquila, voltei a dormir tranquila de novo. Quando foi um dia, assim que eu cochilei, eu senti a mão de novo triscando na minha bunda, mas de forma tão delicada, como se ele estivesse fazendo para eu não acordar, se ele quisesse pegar na minha bunda de uma forma que eu não fosse acordar. Mas é óbvio que como eu já estava traumatizada, assim que a mão dele triscou na minha bunda, eu acordei. Só que eu já acordei com os gritos da minha mãe também. A minha mãe viu ele saindo do quarto e veio atrás dele e pegou ele no pulo. E a minha mãe começou a gritar, falou assim, o que você acha que tá fazendo com a minha filha, seu tarado, nojento? E partiu pra cima dele e começou a bater, começou a agredir, começou a tacar nele tudo que ela via pela frente. E ele quis revidar. Ele quis ir pra cima da minha mãe e agredir ela. Só que eu fui, corri, peguei o telefone e chamei a polícia. No que eu tava ligando pra polícia, ele pegou e fugiu, sabe? E a minha mãe foi, prestou queixa dele, tudo certinho. Eu falei assim, ai mãe, eu tava tão chateada que a senhora não tinha acreditado em mim. Ela falou assim, minha filha, eu acreditei desde o primeiro dia que você me contou. Eu só fingi que eu não acreditei em você, porque eu sabia que ele ia folgar, ia tentar de novo, e aí eu ia conseguir pegar ele no flagra pra poder denunciar ele como eu fiz. Minha filha, eu já passei por isso, nunca na vida que eu ia admitir isso acontecer com você. Olha, e aquilo que a minha mãe fez por mim, para me defender, me deixou de alma lavada, porque a pior sensação do mundo é você achar que a sua mãe, a pessoa que você mais confia, não acreditou em você para acreditar numa pessoa que ela acabou de conhecer. E aí naquilo, a minha mãe juntou as roupas dele, tudo, colocou dentro do saco de lixo, colocou na porta da casa. Eu não sei se ele buscou ou não, sabe? Eu sei que ele sumiu de vez das nossas vidas. E eu não sei se a minha mãe ter levado ele muito rápido para morar com a gente foi certo ou foi errado. Eu sei que o que ela fez para me defender é o que todas as mães deveriam fazer. Todas as mães deveriam acreditar e proteger os seus filhos e não deixar eles à mercê desses doentes malditos. Meu namorado me traiu com a amiga dele. Eu e o Matheus sempre estudamos juntos e no ensino médio a gente começou a namorar. E a gente era tipo o casalzinho da escola, sabe? Até que o Matheus entrou num curso de inglês e fez uma amiga. Até aí tudo bem, mas o Matheus começou a se afastar. Ela sempre estava na casa dele e ele me dava desculpa de que eles estavam fazendo o trabalho do curso. Ele deixava de estar comigo pra estar com ela e quase todos os dias eles postavam stories juntos em algum canto. Eu ficava com muita raiva, brigava com ele, mas com o tempo ele passou a me ignorar e ignorar até as brigas. Até que um dia eu terminei com ele de vez e ele simplesmente nem ligou. Sofri tanto, mas tanto, e em menos de 2 semanas ele postou comemorando 1 mês de namoro com ela. Ou seja, eles começaram a namorar antes da gente terminar. Hoje em dia eles são casados, mas ele vive correndo atrás de mim. O dia em que eu descobri que a minha irmã super homofóbica estava tendo um caso com uma mulher. Pra contextualizar, a minha irmã é 2 anos mais velha que eu, e ela sempre foi o orgulho dos meus pais. Ela se dedicava total pra escola, era mega inteligente, não aprontava nada, então ela era literalmente a filha perfeita. Quando eu fiz 15 anos, eu decidi que era hora de me assumir bissexual. E a minha família sempre foi muito conservadora, então eu tava com muito medo. Eu acabei decidindo contar primeiro pra minha irmã, pra ver o que ela acharia e se eu realmente deveria me assumir naquele momento pros meus pais. Assim que eu comecei a contar pra ela, conversar, pedir ajuda, ela me xingou um monte, falou que eu tava errada, que eu precisava voltar pra igreja e coisas do tipo. Eu fiquei bem chateada, eu não saía do meu quarto, só chorava e os meus pais nem imaginavam o que estava passando, porque eu preferi não contar pra eles ainda. Até que em um dia eu cheguei mais cedo da escola, já após a parte 2. Parte 2 de quando eu descobri que a minha irmã homofóbica estava tendo um caso com uma mulher. Então, em um certo dia, eu não tive a última aula da escola e cheguei mais cedo em casa. Assim que eu cheguei, eu fui direto pro meu quarto, e o meu quarto é do lado do quarto da minha irmã. Eu comecei a ouvir risadas e barulhos estranhos, só que sei lá, eu achei que a minha irmã tava sozinha, não sei, ou era uma amiga. Mas depois de muito tempo,
Esse barulho não passava e eu tava muito curiosa pra saber o que tava acontecendo. Eu fui até o quarto dela, abri a porta e ela tava fazendo aquilo com uma mulher. Eu fiquei muito chocada e também muito chateada. Eu fiquei bem chocada e também muito chateada, porque quando eu fui falar pra ela sobre mim, ela mega me julgou, fez eu me sentir como se eu fosse a pessoa mais errada do universo, quando na verdade ela também precisava se assumir. Depois disso, ela pediu muitas desculpas e a partir dali ela virou minha melhor amiga. Eu conto tudo pra ela e ela conta tudo pra mim. E até hoje os meus pais não sabem sobre a gente.